Aplauda ao Senhor, Ele é bom. Não há lugar melhor para estarmos do que na presença dEle, amém? Pode se assentar no seu lugar, que Deus esteja assim guardando o seu coração, guardando a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, já está falando com você, está falando com a sua vida. E nós precisamos cada vez mais estarmos submetidos ao Espírito Santo de Deus. Esse é o tema da mensagem nessa manhã que eu trago ao coração dessa igreja. Eu não quero me delongar muito, eu quero tão somente fazer com que o Espírito Santo continue dominando nossas mentes, controlando nossos corações e direcionando nossas vidas, amém? Amém, igreja? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. 3 versículos apenas, para que nesta manhã nós possamos, mais uma vez, compreender, buscar, entender a vontade do Espírito Santo para nós. E o que nós queremos aqui é estarmos cada vez mais debaixo dessa vontade do Espírito Santo de Deus às nossas vidas. O que a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Não, eu vou ler aqui na minha versão, eu estou aqui na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças, agradecidos por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus já comece a falar ao seu coração, que Deus já comece a ministrar ao seu coração, porque o que nós queremos nessa manhã, e o que nós queremos para a nossa vida, é sermos usados pelo Senhor, é sermos controlados pelo Espírito Santo. Portanto, submeta-se ao Espírito Santo, aquilo que Ele quer à sua vida nessa manhã, amém? Que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Quantos desejam ser usados pelo Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Isso é sempre bom, importante, porque a nossa vida, a nossa caminhada é de viver debaixo dessa submissão. Ou nós seremos controlados pelo Espírito Santo e faremos exatamente aquilo que o Espírito Santo quer para nossas vidas, ou seremos controlados pela nossa carne, ou seremos controlados pelo nosso eu, ou seremos controlados pelo nosso ego, ou seremos controlados por aquilo que é totalmente contrário ao que a palavra dos Deus nos direciona. Portanto, se entregue cada vez mais, se renda cada vez mais ao Espírito Santo. Como é que nós podemos estar debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus? Nos submetendo, nos rendendo. Há uma possibilidade de nós estarmos resistindo ao Espírito Santo. Há uma possibilidade de nós não permitirmos que o Espírito Santo faça a obra. E o Espírito Santo quer completar a obra dele nessa igreja, amém? Quer completar a obra dele na sua vida. Portanto, permita que o Espírito Santo de Deus tome a sua vida, governe a sua vida. Esse aqui é o grande ponto. O grande ponto da nossa vida, na nossa trajetória como uma vida espiritual com Deus, é quem governa a nossa vida. Quem está governando a nossa vida? Somos nós mesmos? Somos nós que resolvemos estar no controle? Ou é o Espírito Santo de Deus que nos direciona através da palavra dele e nós não realmente é o governo dele? É o governo do Espírito Santo mesmo. Meu irmão, você que já recebeu a Cristo como seu Salvador, você já recebeu o Espírito Santo, amém? Quantos aqui receberam o Espírito Santo de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1. Nós estamos aí na carta de Efésios, carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai lançar os fundamentos da fé aqui, nessa carta de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 vai dizer assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês receberam o quê? Vocês foram selados, vocês receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. E é o versículo 14: o Espírito é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, para que nós possamos receber a Cristo
Quando nós recebemos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Agora, para que nós possamos receber agora, porque nós agora estamos agora como co-herdeiros com Cristo, nós agora recebemos de Deus agora toda a herança que Deus tem para nós, com Cristo agora nós somos co-herdeiros, para que nós possamos receber de Deus aquilo que está reservado para nós, o galardão, a herança, nós só haveremos de receber isso, se nós estivermos selados com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa controlar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele precisa mover a nossa vida. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus e agora você está guardado até o dia da redenção, até o dia final, até o dia na qual Deus haverá de fazer novas todas as coisas, amém? Você está esperando por esse dia, na qual Deus haverá de fazer novas todas as coisas? Estamos enfrentando dias de problemas, dias de dificuldades, vemos pessoas enfrentando dificuldades aqui nessa terra. Deus, o próprio Cristo, haverá de fazer novas todas as coisas. E no dia que fizer novas todas as coisas, nós haveremos de pertencer a esse tempo, mas somente se estivermos com o Espírito Santo selado em nós, dentro de nós, habitando em nós. O Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é aquele que guia nossos passos, é aquele que nos dá a direção através da palavra. Olha o que o Espírito Santo faz em nós. Ele opera em nós, o Espírito Santo, o novo nascimento. Nós nascemos mais uma vez em Cristo agora, nós temos uma nova vida agora, e essa nova vida é operada com o Espírito Santo de Deus que opera em nós. Ele opera em nós agora uma nova natureza, Ele opera em nós agora uma nova vida agora diante de Deus, não é mais como nós vivíamos, é uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo, Ele opera isso. O Espírito Santo agora, já que Ele guia nossas vidas, já que Ele está dentro de nós, Ele vai agora nos convencendo do pecado, Ele vai nos convencendo agora daquilo que nós fazíamos e que nós não podemos fazer mais, porque, meu irmão, se for por nós mesmos, daquilo que achamos que nós podemos nos desviar do pecado e do mal e de tudo aquilo que o inimigo tenta colocar em nossas vidas, se for com a nossa própria força, contra a nossa própria natureza, a nossa natureza é falha, a nossa natureza é fraca, a nossa natureza ela não tem condições agora de desviar do pecado. Pelo contrário, nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos guiando, direcionando e mostrando para nós o caminho. E Ele é que vai nos convencendo, é o Espírito Santo que nos ilumina quando nós estamos lendo as Escrituras. Quando nós temos um momento com o nosso Deus, de estarmos buscando a palavra de Deus, buscando a vontade dEle, se você não tem o Espírito Santo para te guiar nesta palavra, vai ser como letra morta, vai ser como letra fria. É o Espírito Santo agora que ilumina agora para que nós possamos ter entendimento, e essa palavra torna-se viva para nós, amém? É aqui, no momento que nós estamos buscando a palavra de Deus, a vontade dEle, o Espírito Santo está nos ajudando a entender essa palavra, nos ajudando e dando entendimento à nossa mente, para que nós possamos agora dar o próximo passo. Olha o papel do Espírito Santo na nossa vida. Está submetido ao Espírito Santo, está submetido ao controle do Espírito Santo em nossas vidas. É termos o Espírito Santo em nós para que Ele agora nos ilumine através da palavra. É o Espírito Santo agora que nos ajuda. É o Espírito Santo também que é o Consolador. É aquele que intercede por nós. Não tem um momento que você está na sua maior aflição, na sua maior luta, na sua maior dificuldade, a quem nós vamos recorrer? Nós só temos a Cristo a recorrer. E é o Espírito Santo que vai nos ajudando em nossas fraquezas. É o Espírito Santo agora que nos vai nos consolando, que vai intercedendo por nós. É naquele momento que nós não temos nem palavras para conversar com Deus. O Espírito Santo agora, Ele vai nos ajudando agora com gemidos inexprimíveis. E vai nos ajudando agora a aquilo que nós temos em nosso coração e que nós derramamos o nosso coração diante de Deus. Quantas e quantas vezes eu e você temos derramado o nosso coração diante de Deus? E quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, muitas vezes nós não conseguimos nem falar. Muitas vezes nós colocamos tudo para fora. No que nós colocamos é choro.
É mais aquele sentimento que está dentro, nós colocamos, derramamos para fora. E quando nós colocamos isso para fora, o Espírito Santo, ele nos ajuda para fazer com que Deus agora compreenda exatamente aquilo que está no nosso coração. É por isso que nós não podemos esconder nada dele. O Espírito Santo, ele vai testificar que nós somos filhos de Deus. Amém? É o Espírito Santo agora que vai mostrar para você, você é filho, você tem uma nova natureza, você é nascido de novo, você agora pertence à família de Deus, e Ele habita em você. O lugar favorito na qual Deus resolveu habitar nessa terra foi na minha e na sua vida, amém? E Ele quer agora governar. Deixa o Espírito Santo governar a nossa vida. E agora, em Efésios 5,18, ele tem uma ordem para nós. Tem uma ordem às nossas vidas. Enchei-vos do Espírito Santo. Há uma ordem expressa para as nossas vidas, que já temos o Espírito em nós, ele já está nos ajudando, já está nos guiando, e agora há uma ordem às nossas vidas para que nós possamos continuar nos enchendo. E estar cheio, estar constantemente com o Espírito Santo em nós. Quantos desejam ter uma vida cheia do Espírito Santo aqui? Esse é o nosso desejo, esse precisa ser o meu e do seu desejo, nessa caminhada de fazer a vontade do Espírito Santo. O que é fazer a vontade do Espírito Santo? É ser como Ele é, amém? Como o Espírito Santo é? Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. A vontade do Espírito, se nós queremos estar submetidos ao Espírito Santo, o que nós vamos buscar cada vez mais é viver uma vida de santidade. É viver uma vida totalmente distante do pecado. É viver uma vida agora em busca de total diferença do mundo, daquilo que o mundo representa. Antes eu mentia, agora eu não minto mais. Antes eu eu dava lugar ao diabo, agora eu não dou mais. Antes eu roubava, defraudava, eu tinha o que não era meu, agora eu trabalho honestamente. E eu, além de trabalhar honestamente, agora eu tenho o que repartir. Olha que maravilha, como Deus faz. E é esta vida de santidade que vai fazendo com que nós alegremos o Espírito. É por isso que a palavra de Deus ela vai dizer, olha, não entristeçais o Espírito. Cada vez mais nós precisamos ter essa consciência de que ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus vai nos mover a fazer com que não entristeçamos mais o Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo está ordenando aqui, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida de influência. É uma vida que agora, já que eu estou cheio, eu transbordo. Já que eu estou cheio, já que eu estou transbordante desse Espírito Santo de Deus agora, eu estou influenciando com aquilo que já está dentro de mim. Como é que nós podemos viver no poder do Espírito Santo de Deus? Nós temos poder vindo da parte do Espírito Santo de Deus, você crê nisso? Nós temos poder vindo do alto, porque o Espírito Santo nos revestiu. E qual é o poder que o Espírito Santo agora nos mostra, para que nós possamos influenciar ao outro? Sermos testemunhas de Cristo. É por isso que a palavra de Deus vai lá dizer em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a minha, sobre a sua vida, para que agora você receba poder do alto, para quê? Para você ser uma testemunha dele, onde você estiver. Onde nós estamos, nós somos agora testemunhas dele. Mártires, prontos e dispostos a morrer por esta palavra. Nós estamos agora totalmente dispostos a sermos agora aqueles que vão agora influenciar por onde nós estivermos. Submetidos ao Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, é termos uma vida agora que influencia os demais, é que vai transbordar de mim agora, aquilo que o Espírito Santo age em nossas vidas, é mostrar, é as pessoas conseguirem ver em nós, que nós não somos mais governados por nós mesmos, que nós não governamos a nossa vida, nós somos governados agora
pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós precisamos compreender esse governo, essa autoridade de Deus, esse Espírito Santo de Deus habitando em nós? Porque Gálatas 2:20 vai dizer que já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Às vezes nós buscamos muito uma espiritualidade quase que além daquilo que nós estamos conseguindo viver. Uma espiritualidade que vai trazer sobre nós algo que vai fazer com que nós estejamos nos arrepiando aqui. Algo que esteja agora trazendo sobre nós como um calor forte sobre nossas vidas. Todas essas coisas é possível de acontecer. Mas o que Deus quer para as nossas vidas, debaixo do controle do Espírito Santo, é viver uma vida crucificada. É viver uma vida agora que não é mais a minha forma de viver. É não mais a minha maneira. É a maneira como o Espírito Santo de Deus quer. E a maneira que eu e você... Quantos querem ser submetidos ao Espírito Santo aqui? Amém? Você está aí ainda? Amém? Se você quer estar submetido ao Espírito Santo, você vai ter que ter uma vida de crucificação. Você vai ter que ter uma vida agora crucificada. Porque a vida de Cristo agora em nós agora vivemos, dizendo, não, é Cristo que vive em mim. Cristo que passou a habitar em minha vida. Eu vivo na fé no Filho de Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Você já ouviu isso? Se você tem Cristo no seu coração, você não vive mais para você mesmo. Você vive agora para fazer a vontade do Criador. Você vive agora para fazer a vontade do Pai, amém? Viver uma vida submissa ao Senhor é uma transformação contínua em minha vida. E que vai gerar uma transformação agora em quem estiver ao meu redor. Quem estiver ao meu redor agora vai sofrer também essa mesma transformação. Porque a primeira transformação que precisa acontecer, meus irmãos, é na minha vida. É nas minhas atitudes. Vamos para o versículo 18, novamente. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao... Como é que está na sua versão aí? Devassidão, descontrole, dissolução, que mais? Contenda. A ordem para nós, novamente, não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, à dissolução, à dissensão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, meu irmão, é para todos nós, amém? Não é só para uma classe de irmãos, não. Não é só para a minha vida, para pastores, para os líderes, para a intercessão, é só para o círculo de oração, é só para o ministério de louvor, é só para quem estão cantando aqui, não, é para todos. O profeta Joel disse que no fim haveria de ser derramado o Espírito sobre toda a carne, e nós somos participantes disso. Nós somos participantes disso, portanto, você é chamado, é convocado nessa manhã a se encher do Espírito Santo. Você está sendo chamado nessa manhã a se encher cada vez mais dele. E não é tão somente algo de encher. A palavra aqui, encher-se, a minha versão aqui vai dizer, deixem-se encher do Espírito. O sentido, deixe o Espírito te encher. Deixe ser controlado. Deixe que o Espírito Santo que te selou, que te santificou, complete a obra, da forma que vocês sejam como vasos nas mãos do oleiro. Deus, Ele faz como Ele quer, do jeito dEle, a maneira dEle, a forma dEle. Nós queremos tão somente estarmos submetidos a isso. Ele vai nos submergir agora nas águas cristalinas agora, da palavra dEle agora, para que possa trazer purificação às nossas vidas. Entenda uma coisa, ninguém pode se encher a si mesmo. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Eu não tenho a capacidade de fazer com que você esteja cheio do Espírito Santo. É você que precisa se deixar encher.
É você que precisa se permitir encher do Espírito Santo de Deus. O sentido aqui não é quanto mais do Espírito nós temos em nós. Não é esse sentido. É quanto mais o Espírito tem de nós. Quanto será que o Espírito tem de nossas vidas? Não é como um copo de água que nós estamos enchendo totalmente, vendo ele transbordar. Não é só isso. É quanto eu me permito ser enchido. É quanto eu me permito o Espírito Santo agora trabalhar em minha vida e fazer. E há uma necessidade diária de eu estar me colocando à disposição para que o Espírito Santo de Deus possa estar me preenchendo. Existe uma comparação aqui que o apóstolo Paulo ele vai fazer nesse versículo 18. Olha, não se embriague com vinho, porque isso vai levar à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Perceba que há uma semelhança, ele está trazendo uma semelhança entre a embriaguez alcoólica e o enchimento do Espírito Santo. Quando a pessoa está bêbada, presta atenção, você já viu isso, você já viu essa cena. Quando a pessoa está bêbada, ela está sob a influência do álcool. Ela está influenciada pelo álcool. Quando a pessoa ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ela está sob a influência de quem? Do Espírito Santo. Há uma semelhança aqui que o apóstolo Paulo ele começa a trazer às nossas vidas. A pessoa embriagada, e você já deve ter presenciado isso, ela muda a personalidade. Não é assim? Quando você já deve ter presenciado uma pessoa embriagada, ela está totalmente, muda tudo dela. Ela se desinibe, a fala dela ela já começa a falar algo que ela não estava nem, não era a personalidade dela. Ela está agora sob a influência do álcool, na qual agora, tudo que ela está falando agora, está totalmente agora dominado pelo álcool. Talvez muitas famílias já tenham experimentado essa situação de ver uma pessoa, tratar de uma pessoa embriagada, estar ali lidando com ela, não importa o que você faça, tudo que ela vai fazendo e falando agora é totalmente descontrolada. Ela vai agora totalmente desinibida. O cristão agora, em que semelhança é com essa pessoa embriagada? Tem uma semelhança aqui. Já que o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, você agora passa também a viver desinibido. Preste atenção. A sua fala agora é das verdades do Pai, porque você está sob a influência do Espírito Santo de Deus. Mas a sua língua agora, ela começa a falar aquilo que é das verdades, do que está cheio o seu coração. Se o Espírito Santo agora, ele habita em você, e você está cada vez mais sendo moldado pelo Espírito Santo, seu comportamento também muda, meu irmão. A sua forma de viver agora também muda, porque agora eu não vivo mais da minha maneira, agora eu vivo agora como o Espírito Santo está agindo em mim. O Espírito Santo agora, ele passa a moldar agora o meu comportamento. Eu passo agora a falar agora das naturezas de Deus. Eu passo agora a viver e mostrar agora o que eu tenho dentro de mim, porque agora eu fui transformado. Amém? Há uma semelhança aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Há uma semelhança meio que superficial. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo, eu não quero ultrapassar muito o tempo. Quando o Espírito Santo passa a encher, a transformar, a dominar a nossa vida, a estarmos em sujeição a ela, acontece o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo agora é o quê? Tem algo novo. Quando você lida, ou você já deve ter lidado com uma pessoa embriagada, você está vendo que ela não é ela. Quando você lida com uma pessoa embriagada, totalmente tomada pelo álcool, ela está ali totalmente, você está ali, ela não está falando coisa com coisa, porque ela está falando agora aquilo que está dentro dela. A mesma sorte o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo passou a habitar em sua vida, agora você passa a falar agora as verdades de Deus. Você passa agora, a pessoa embriagada, presta atenção nisso. A pessoa embriagada, ela muda o comportamento dela, e o que vai mudar também? Ela vai mudar o ambiente dela, percebe isso? Ela muda o ambiente, percebe? Se você já lidou com isso, como o ambiente fica pesado,
Quando você está lidando com uma pessoa embriagada, o ambiente pesa. Ela tem a capacidade de mudar o ambiente. O que é diferente do Espírito Santo de Deus na vida do crente, quando você agora está cheio do Espírito Santo de Deus, você passa a falar as verdades de Deus e agora o ambiente muda. O ambiente começa a ser transformado, porque agora nós estamos sob influência de quê? De mim mesmo? Não, do Espírito Santo. Eu passo a viver agora no Espírito Santo de Deus, a ponto de até o meu ambiente agora está mudando. É por isso que muitas e muitas famílias são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque agora, a partir daquela vida que entregou-se a Jesus, o Espírito Santo agora passa a moldar agora, não só a vida dela, mas a fala dela, o comportamento dela, o jeito dela, a mudança dela. E quando ela começa a falar, a professar, a dizer exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus tem dentro dela, ela passa a mudar o ambiente. E o Espírito Santo, ele quer mudar isso em nossas vidas. Qual é o contraste? Agora tem uma grande diferença. O embriagado, ele perde o controle de si mesmo. Presta atenção nisso. O embriagado, ele vai perder o controle de si mesmo. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, você passa a controlar agora a sua natureza. Você passa a controlar agora a sua natureza, você passa a dominar a sua carne. Lembra que há uma grande luta entre carne e espírito dentro de nós? Amém, igreja? Há uma grande luta constante para ver quem domina, para ver quem governa, para ver quem toma a direção, se é a nossa carne ou se é o espírito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, então, enche-se cada vez mais do Espírito. Porque quando você está embriagado, a pessoa embriagada do álcool, ela tira o controle do cérebro. Ela perde o controle, ela perde a sabedoria, perde o entendimento, perde o julgamento, perde o equilíbrio. Fala palavras às pessoas que você nunca esperaria que ela falasse. Não é assim? Por quê? Perdeu o domínio. E o Espírito Santo agora, pelo contrário, ele vai estimular. O Espírito Santo é um estimulante agora da sua mente. O Espírito Santo agora é um estimulante do seu coração. O Espírito Santo é um estimulante agora da sua vontade. Ele vai começar a controlar a sua vida nessas três áreas. O Espírito Santo agora, ele vai estimular a sua mente na sua inteligência, ensinando e fazendo você lembrar tudo que Jesus Cristo falou. Existem situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós estamos andando e precisamos tomar uma decisão, e aí de repente o Espírito Santo está sobre nossas vidas, que governa as nossas vidas, ele nos direciona através da palavra dele, e vai nos dando paz em meio a uma guerra, através da palavra dele. O Espírito Santo, se o Espírito Santo controla as nossas vidas, ele passa agora a lembrar você da palavra dele. Olha só, ele não deixa você descontrolado, ele não deixa você sem rumo. Pelo contrário, o Espírito Santo agora ele está trazendo um guia. É por isso que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A próxima decisão que eu preciso tomar, como eu vou conseguir tomar uma decisão sábia? Através da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai guiar as nossas vidas, o que? Lembrando a palavra, amém? Ele vai guiar nossa mente para lembrar a palavra. O Espírito Santo de Deus agora, ele vai nos chamar a uma intimidade. Gálatas 4:6 vai dizer: vocês são filhos de Deus, e Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, a qual clama, Abba, Pai. Se o Espírito Santo habita em você, você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Há uma resposta emocional agora, olha só, até as emoções agora sendo controladas pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, a nossa vida ela precisa ter essa totalidade do controle do Espírito Santo, e muitas vezes nós deixamos isso passar. Ezequiel 36:27: e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Assim como o embriagado perde o controle, o Espírito Santo ele age totalmente ao contrário, trazendo o controle na sua vida, debaixo daquilo que o Espírito Santo de Deus quer. Mas nós precisamos ter
sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Isso vai ser desenvolvido, meu irmão, através da nossa intimidade com o Senhor, da nossa busca constante com o Pai. Onde nós estamos em nosso momento de secreto com o Senhor, em nosso momento diário, isso fala comigo também, porque nós precisamos disso cada vez mais. Nós, no decorrer da caminhada, no decorrer dos dias, nós vamos esfriando, nós vamos deixando para depois, nós vamos deixando para lá. É uma necessidade constante nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Quero trazer o resultado para nós caminharmos para o final. Qual é o resultado que o Espírito Santo de Deus traz ao estarmos cheios dele? Qual é o resultado da embriaguez? O resultado de alguém que está embriagado: ações sem controle, desenfreadas, a pessoa fica até embrutecida, a pessoa até fica raivosa. As pessoas que buscam uma saída através do álcool, normalmente, o que elas estão buscando? Elas estão buscando uma fuga para os problemas do fundo de uma garrafa. E o que nós estamos buscando aqui nesse tempo? Nós estamos buscando o resultado que o Espírito Santo traz para nós: enobrecer, elevar, fazer com que a nossa vida e nossa família agora esteja cada vez mais parecida com Jesus. É esse o resultado que o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós, amém? O Espírito Santo quer trazer o resultado que vai estar escrito aí no versículo 19. Primeiro resultado: fale entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, amém? O resultado do Espírito Santo de Deus é fazer com que a nossa comunhão ela fique mais acertada, alinhada, junta. A nossa linguagem agora, ela vai agora, tudo que nós vamos falar é para edificação do nosso irmão. Não só aqui, não estou falando só no nível igreja, eu estou falando no nível pessoal dentro da nossa casa. Se eu estou agora tomado pelo Espírito Santo de Deus, o que eu passo a falar? Só a palavra. Você vai vendo aí, salmos, hinos, cânticos espirituais, só a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo vai trazer de resultado das nossas vidas é a palavra dele, é o poder que há na palavra dele sobre as nossas vidas. E é por isso que nós vamos falando uns com os outros em salmos, hinos, cânticos espirituais. Meu irmão, encher do Espírito Santo, falar do Espírito Santo, falar hinos, cânticos espirituais dentro da congregação ou onde nós estivermos, é o remédio de Deus para toda a sorte de divisão. Porque cada um aqui tem uma mente, uma cabeça, uma forma de pensar, não é assim? Cada um tem uma forma de pensar, é uma forma de pensar diferente. Eu acho que tem que ser de um jeito, eu acho que tem que ser de outro. Se nós resolvermos estarmos nos colocando à disposição do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo agora que vai trazer cura sobre as nossas vidas e trazer agora a unidade sobre nós. Vai trazer unidade não só aqui dentro desse lugar, vai trazer unidade dentro da sua casa, vai trazer unidade para dentro do seu trabalho, vai trazer a unidade agora para tudo que você estiver fazendo. O crente cheio do Espírito Santo é bênção na vida do outro irmão, né? E tem alguns que falam assim: rapaz, esse irmão é bênção, né? O fato de ele ser bênção na nossa vida é porque o que tem dentro dele é o que me abençoa. O que tem dentro dele é o Espírito Santo de Deus agora, que traz de dentro dele a palavra de Deus agora sobre a nossa vida. Então eu sou abençoado, amém? Se você também quer ser bênção na vida do seu irmão agora, aquilo que você vai falar agora, aquilo que você vai falar para a vida do seu irmão agora, precisa ser edificante, construtivo. Precisa ser. Tem que ser diferente, como a palavra de Deus diz, né? Não pode ser uma água doce e amarga. E nós temos muito o cuidado para nós estarmos refreando a nossa língua. Justamente por isso, porque o que está dentro de nós, aquilo que nossa boca fala é o que o coração está cheio. E se nós estamos cheios da palavra de Deus agora, nós só vamos falar agora aquilo que edifica. E até quando nós estamos sofrendo agora, seja uma tentação, seja um ataque
o que nós haveremos de falar somente será aquilo que nós recebemos da parte de Deus, amém? Até quando somos atacados. Até quando somos atacados. Segundo resultado, ainda no versículo 19, cantando e louvando com o coração ao Senhor. É o finalzinho do versículo 19. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Nossa vida agora passa a ser uma vida de adoração. Você está fazendo tudo com o coração ao Senhor. A nossa vida agora é uma vida de verdadeiros adoradores. E o que o Pai mais busca nessa terra são verdadeiros adoradores. E é isso que nós precisamos entender. Se nós estamos submetidos ao Espírito Santo, nós vamos passar a louvar com o coração, com toda a nossa força ao Senhor Deus, não importando as circunstâncias. Vai ter circunstâncias que o nosso coração ele não vai querer louvar ao Senhor. Vai ter momentos em que nós vamos estar tão afligidos, tão abatidos, que nós não vamos nem ter força para louvar o Senhor. E é nesse momento que nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Nós não somos adoradores de momento. Nós não somos adoradores de ocasião. Nós somos adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Você quer saber como é que você é um verdadeiro adorador? Romanos 12, 1 e 2. A verdadeira adoração está ali. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmão, suplico-lhe que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança. De que mudança? Em seu modo de pensar, a fim de que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. A verdadeira adoração. E por último, caminhando para o final, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida ela vai trazer seus sofrimentos, ela vai trazer os abatimentos. Estamos acompanhando aqui o sofrimento aí de uma família aqui próxima a nós, aqui de Boninheque, sua família. A esposa dele teve que retornar ao hospital depois de já ter voltado para casa. A filha ainda no hospital, saiu da UTI, mas ainda precisa ser recuperados os movimentos neurológicos ainda. Olha o sofrimento que se abate. Às vezes essa hora de sermos gratos a Deus, isso dói. Isso não é fácil. Precisamos ser gratos a Deus em tudo. Meu irmão, se tem alguém que é especialista em transformar mal em bem, esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Muitas vezes nós não vamos conseguir entender os métodos de Deus, a forma de Deus trabalhar. Por que está acontecendo isso com a minha vida? Vai ter momentos, meu irmão, em que nós haveremos de fazer essas perguntas diante de Deus. Por que isso está acontecendo? Por que tinha que ser assim? Não, eu tenho uma outra visão, eu tenho uma outra forma de enxergar a vida. Por que isso está acontecendo? José no Egito, você lembra disso? Os seus irmãos o traíram, ele foi vendido como escravo. Ao começar a se dar bem na casa de Potifar, a mulher o acusa agora falsamente, ele está lá preso. Se o meu e o seu coração não aprender, o meu e o seu coração não aprendermos a submetermos ao Espírito Santo e termos um coração grato a Ele. Sabe o que é ter um coração grato? Confiar. Eu confio nele. Independente das circunstâncias, eu confio nesse meu Deus. Assim como no episódio na qual Abraão estava lá junto com Isaac, e ele estava lá, já estava pronto de sacrificá-lo. Ele ergue o punhal e está a ponto de sacrificar. Aí de repente, no momento que ele vai sacrificar, uma voz: ei, não faça nada ao menino. Eu já sei, já compreendi. Era só um teste. Mas sabe o que tinha no coração de Abraão?
No coração de Abraão ele tinha uma certeza, que mesmo que se ele matasse o seu filho ali, ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitar. Onde está a sua fé, meu irmão? Onde está a sua confiança? Nós confiamos em um Deus do impossível, em um Deus que pode realizar todas as coisas, em um Deus que age através do Espírito Santo em nós. Será que nós temos confiado na providência dele? Tem aquela canção, né? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Nós não entendemos os métodos, a forma, mas independente das circunstâncias, o nosso coração precisa estar o quê? Grato a Deus. Amém? Quer estar submetido ao Espírito Santo cada vez mais? Amém? Quantos querem estar cheios do Espírito Santo aqui? Amém? Glória a Deus? Então esteja pronto a viver uma vida de comunhão com os nossos irmãos, sempre falando as palavras da verdade, sempre tendo uma palavra para abençoar a vida do seu irmão. Tenha uma vida de adoração a Ele, porque é da forma como esse é que o Pai procura, verdadeiros adoradores, independente das circunstâncias. E que nós possamos ser gratos ao Senhor sempre. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Submetidos ao Espírito Santo de Deus. Isso é viver cheio do Espírito Santo de Deus. Que você possa viver cada vez mais cheio da presença dEle em todo o tempo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecidos pela graça dEle. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nessa manhã, para que você continue nesta caminhada e nessa busca constante de se submeter ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Senhor, por essa manhã. Tu és o nosso Pai, nós dependemos do Senhor. Ajuda-nos cada vez mais, ó Deus. Começa da minha vida, é que eu possa viver cada vez mais submetido ao Teu Espírito Santo, à vontade do Teu Espírito, controlado pelo Teu Espírito. O Teu Espírito vai nos guiando através da Tua palavra. O Teu Espírito vai nos guiando segundo a vontade do Pai sobre nossas vidas. Porque o que nós queremos, ó Deus, é que a vontade do Pai seja completa, seja plena, independente das circunstâncias. Estamos muitas vezes em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, a tantas aflições. Muitas vezes nós estamos aqui em situações às vezes que parecem irreversíveis, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural sobre nossas vidas. Ajuda-nos nesta manhã, aqui eu e meus irmãos, nós possamos estar submetidos cada vez mais ao Teu Espírito Santo, a vivermos nessa dependência, a sermos guiados, moldados, sensíveis à Tua voz. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua falando conosco, perdoa nossas falhas, nos ajuda a termos um posicionamento em Tua direção, para que nós possamos estar, ó Deus, cada vez mais sendo cheios pelo Teu Espírito Santo. O Senhor já habita em nós, mas nós queremos falar daquilo que o Senhor já tem transbordado em nós. Obrigado pela Tua palavra sobre nossas vidas. Guia-nos, guarda-nos. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Não saia daqui sem abraçar o seu irmão e deixar a paz de Deus sobre a vida dele. Declare a palavra de Deus sobre a vida do seu irmão, e que nós possamos estar à noite aqui para louvar e agradecer ao nome de Jesus.